O furacão Milton, uma poderosa tempestade de categoria 3, atingiu a costa da Flórida na noite de 9 de outubro, trazendo consigo ventos violentos de 205 km por hora, que varreram tudo em seu caminho com uma força implacável. Chuvas torrenciais caíram incessantemente, e uma maré de tempestade mortal invadiu as áreas costeiras, submergindo ruas e casas em questão de minutos. A comunidade costeira de Sunny Isles Beach foi a primeira a ser atingida, com o olho da tempestade passando diretamente sobre a área, trazendo um breve momento de calma antes da segunda onda de destruição. Prédios tremeram como se fossem feitos de papel, palmeiras se dobraram ao vento como se fossem brinquedos, e as ruas se transformaram em rios caudalosos em questão de horas, dificultando qualquer tentativa de fuga. A fúria da natureza foi implacável, deixando para trás um rastro de destruição que servirá como um lembrete brutal do poder da Mãe Natureza, uma força que não pode ser subestimada. Casas foram reduzidas a escombros, empresas foram destruídas e a infraestrutura da região foi severamente danificada, com estradas intransitáveis e serviços essenciais interrompidos. O som ensurdecedor do vento uivando, combinado com o rugido constante das ondas quebrando, criou uma sinfonia aterrorizante que ecoou pelos corredores do tempo, uma lembrança auditiva do caos. À medida que o sol nascia, revelava a verdadeira extensão da devastação, com a luz do dia expondo a magnitude dos danos causados pela tempestade. O que antes era uma comunidade vibrante e animada, agora estava em ruínas, com escombros espalhados por toda parte, transformando a paisagem em um cenário de desolação. O ar estava denso com o cheiro de água salgada, madeira molhada e gás natural, um odor pungente que se tornaria um lembrete constante da tragédia que se abateu sobre eles, impregnando o ambiente com uma sensação de perda. O furacão Milton pode ter passado, mas seus impactos ressoarão por muitos anos, deixando uma comunidade cambaleando em estado de choque e descrença enquanto começam a tarefa assustadora de reconstruir suas vidas e lares. Um processo que exigirá tempo, esforço e resiliência. O furacão Milton deixou um rastro de devastação por onde passou, com relatos iniciais indicando que pelo menos 125 casas foram completamente destruídas, enquanto inúmeras outras sofreram danos significativos, com muitas famílias perdendo tudo o que tinham. Telhados foram arrancados, janelas explodiram em 1000 pedaços e paredes desabaram sob a força implacável dos ventos fortes, deixando um cenário de destruição total. A infraestrutura da região também sofreu um golpe devastador, com linhas de energia derrubadas e postes telefônicos quebrados como palitos de fósforo, complicando ainda mais a situação. Mais de 1.100.000 pessoas ficaram sem energia no auge da tempestade, deixando-as sem acesso a informações e serviços essenciais, aumentando o desespero. A falta de energia também interrompeu os sistemas de comunicação, tornando difícil para amigos e familiares entrarem em contato uns com os outros e adicionando outra camada de caos e incerteza à situação já terrível. Hospitais e outras instalações médicas foram levados ao limite, operando com geradores de reserva e lutando para lidar com o influxo de feridos, muitos em estado crítico. Equipes de emergência trabalharam incansavelmente em condições traiçoeiras, arriscando suas próprias vidas para fornecer assistência médica essencial àqueles que precisam, mostrando um verdadeiro espírito de heroísmo. Enquanto os moradores começam a avaliar os danos, a verdadeira extensão da devastação está apenas começando a surgir, com muitos ainda em estado de choque. A combinação de ventos fortes, chuvas torrenciais e marés de tempestade resultou em bilhões de dólares em danos à propriedade, deixando muitos se perguntando como eles jamais se recuperarão e como reconstruir suas vidas a partir dos escombros. Apesar dos avisos severos emitidos pelo Centro Nacional de Furacões,
e das súplicas urgentes de autoridades locais para que os moradores evacuassem áreas vulneráveis, alguns optaram por ignorar os alertas e enfrentar a tempestade. Eles acreditavam que poderiam resistir à força da natureza, subestimando o perigo iminente. Essa decisão teve consequências terríveis para alguns, pois relatos iniciais confirmaram várias mortes no condado de St. Lucie, onde tornados gerados pelo furacão Milton rasgaram bairros, deixando para trás um rastro de destruição. Casas foram destruídas, famílias separadas e comunidades devastadas. Equipes de busca e resgate estão trabalhando 24 horas por dia, vasculhando os escombros de casas destruídas e empresas destruídas na esperança de encontrar sobreviventes. Cada minuto é crucial, e o trabalho é árduo e emocionalmente desgastante. A cada hora que passa, as esperanças de encontrar mais pessoas vivas diminuem, e os pensamentos e orações da nação estão com aqueles que perderam entes queridos nesta tragédia. Comunidades se reúnem em vigílias à luz de velas, compartilhando sua dor e oferecendo apoio mútuo. A história do furacão Milton serve como um lembrete de partir o coração do poder imprevisível da natureza e da importância de levar a sério os avisos de evacuação. A força destrutiva de um furacão não deve ser subestimada. Quando as autoridades emitem ordens de evacuação, elas o fazem para proteger vidas e propriedades. Ignorar esses avisos pode resultar em consequências fatais. É crucial que os indivíduos prestem atenção a esses avisos e tomem as medidas necessárias para garantir sua segurança e a segurança de seus entes queridos. Preparar-se adequadamente pode fazer a diferença entre a vida e a morte. Nos dias que antecederam a chegada do furacão Milton, um êxodo em massa ocorreu quando os moradores tentavam fugir do caminho da tempestade que se aproximava. As rodovias interestaduais e as estradas principais transformaram-se em estacionamentos gigantescos, com milhares de veículos se movendo a passo de tartaruga, desesperados para escapar da ira da mãe natureza. Enquanto as famílias se aglomeravam em seus carros, o pânico tomava conta. O ar estava denso de ansiedade, cada chiado do rádio, cada atualização do tempo aumentava o medo que se espalhava pelos evacuados. O tempo era essencial e a corrida contra a tempestade estava em andamento. Para aqueles que não conseguiram ou não quiseram evacuar, os preparativos de última hora tornaram-se frenéticos. Os supermercados foram tomados de assalto por moradores que estocavam suprimentos essenciais como água, alimentos não perecíveis, baterias e lanternas. As prateleiras ficaram vazias em questão de horas, deixando aqueles que hesitaram em se preparar lutando para encontrar itens essenciais. Cientistas têm alertado há anos que o aquecimento das temperaturas dos oceanos, impulsionado pelas mudanças climáticas, criará furacões mais frequentes e intensos. O furacão Milton é um exemplo assustador dessa tendência alarmante, pois a tempestade passou por uma rápida intensificação, transformando-se de uma tempestade tropical relativamente fraca para um grande furacão em questão de dias. As temperaturas mais quentes da superfície do mar fornecem mais combustível para os furacões, permitindo que eles ganhem força rapidamente. Os oceanos mais quentes também levam a níveis mais altos do mar, aumentando o risco de inundações costeiras durante tempestades. O furacão Milton serve como um lembrete de partir o coração do impacto crescente das mudanças climáticas em nosso planeta. À medida que as temperaturas globais continuam a aumentar, podemos esperar ver eventos climáticos mais extremos, como furacões, inundações, secas e incêndios florestais, que devastam comunidades e ecossistemas em todo o mundo. Embora o furacão Milton tenha impactado toda a região costeira da Flórida, a extensão da destruição variou muito dependendo da localização. Comunidades localizadas diretamente no caminho do olho da tempestade sofreram o impacto total da fúria da natureza, enquanto áreas mais afastadas escaparam com danos relativamente menores.
A elevação também desempenhou um papel significativo na determinação da gravidade das inundações. Áreas baixas perto da costa sofreram inundações catastróficas, com a maré de tempestade atingindo níveis recordes em algumas áreas. Por outro lado, áreas mais altas escaparam do pior das inundações, embora ainda pudessem sofrer danos causados por ventos fortes e quedas de árvores. A experiência do furacão Milton destacou a importância de entender os riscos específicos que diferentes locais enfrentam durante eventos climáticos extremos. Ao identificar áreas vulneráveis e tomar medidas proativas para mitigar esses riscos, podemos reduzir o impacto de futuras tempestades e proteger vidas e propriedades. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais atualizações importantes. Até a próxima!